o nosso propósito hoje é analisar aqui essa temática, né, se Deus existe ou não, mas nós vamos dividir esse tema em dois encontros. Então, no encontro de hoje, nós vamos analisar as formas de negação que as filosofias, as teorias que existem para negar a existência de Deus. A escalada do negacionismo. Então, como que começa isso? O politeísmo, né, é a crença em muitos deuses. E por que a gente coloca aqui como a escalada do negacionismo? A gente vai chegar no fim lá no ateísmo, né, mas começou lá no politeísmo. Se a gente for parar para pensar, quando o povo de Israel está saindo lá do Egito, eles estão saindo de uma cultura politeísta. Então, o politeísmo era algo extremamente comum naquele contexto ali. Antes ainda, né, na era patriarcal, a gente vê que Deus chama Abraão para ser o pai dessa nação, desse povo escolhido, do meio de uma sociedade politeísta. Então, o politeísmo foi aquilo que veio para substituir o relacionamento com Deus. Então, lá em Adão e Eva, quando acontece a queda, eles são expulsos do jardim, né, os irmãos conhecem a história, e a partir dali eles perdem esse relacionamento com Deus. Poucas vezes a gente vai ver pessoas que mantêm ainda um certo relacionamento com Deus. Se eu não me engano, é na segunda ou na terceira geração depois de Adão, que a Bíblia menciona numa das genealogias, né, que a partir de um determinado personagem ali começou-se a invocar ao Senhor. E quando você invoca alguém, esse vocábulo ali, significa que é alguém que está longe, como se estivesse gritando para alguém, né? Então isso ali mostra que 2 ou 3 gerações após Adão, Deus já estava tão distante daquelas pessoas que elas já estavam começando a inventar, então, aquilo que a gente chama de religião. Essa palavra religião basicamente vem de religare, né, que é tentar religar. Ligar algo que já esteve ligado, mas que foi rompido. E o que é isso? É o nosso relacionamento com Deus. Então, o politeísmo ele é uma forma desses seres humanos de tentarem se conectar de novo com Deus. Só que eles vão fazer nisso aqui uma mistura, né, um sincretismo, começam a cultuar os seus antepassados, começam a contar histórias lá em volta da fogueira, a respeito, né, dos grandes feitos do avô, do tataravô, enfim. E aos poucos eles começam a criar personagens que a gente vai conhecer, então, dentro das mitologias, como, por exemplo, os famosos aí da mitologia grega, né? Zeus, que seria o pai de todos, Marte, o deus da guerra, Marte desde seria dos romanos, né? Os gregos eram Ares, né? Ares, o deus da guerra, enfim. Todos aqueles deuses, aquele panteão dos politeísmos, né? Basicamente eles são isso, é uma mistura de culto aos antepassados, o feito desses grandes heróis, com o animismo, né? O culto às forças da natureza. Então, na mitologia nórdica, por exemplo, temos o Thor, né? Que agora é bem famoso, porque virou um super-herói também, né? O Thor, ele é o deus do raio, né? O deus do trovão, enfim. Então, essas forças da natureza começam a ser cultuadas como deuses e começam a se misturar com esse culto aos antepassados. E aí é aquela história do telefone sem fio, né? Quem conta um ponto, aumenta um ponto, né? Então, aquilo vai se aumentando, se avolumando, e daqui a pouco todos aqueles grandes heróis são deuses. E aí a gente tem o surgimento do politeísmo. E alguém começa a organizar isso. Então esse aqui é pai desse, esse é mais importante, esse aqui é mais forte, esse aqui é das águas, esse é da fertilidade, né? E começa a surgir, então, os mitos, as histórias, para tentar dar uma explicação lógica, né, para aquela história toda. Mas isso aqui a gente percebe, então, que é algo claramente inventado, né? O politeísmo, essa multidão de deuses. E isso é contra a existência de um Deus, no sentido de que se você tem um monte de deuses, todos eles são deuses, e o Deus verdadeiro acaba sendo esquecido. Então, o grande ponto do politeísmo é isso. O que permitiu a existência dele foi que eles haviam esquecido de Deus, haviam, né, deixado o verdadeiro Deus de lado. É por isso que Deus vai depois se revelar para Abraão, né, e chama ele como o Deus criador, enfim. Então, nós temos essa revelação de Deus, porque durante muito tempo o ser humano ficou envolvido com o politeísmo, adorando muitas outras coisas que não eram Deus. O segundo degrauzinho aqui da nossa escalada do negacionismo é uma escalada para baixo, né? Vai descendo. É o deísmo. O deísmo ele é uma filosofia, uma atitude religiosa de que existe um Deus criador. Lá no material, inclusive, eu menciono a respeito da metáfora do relojoeiro. Essa metáfora do relojoeiro basicamente seria o seguinte, de que, digamos, você está andando lá no campo, aí você encontra uma pedra. Você não vai se questionar por que aquela pedra está ali, né? Porque a pedra no campo é algo natural. Agora, se você encontrasse um relógio ali, então você iria parar para pensar, opa, teve alguém que fez esse relógio aqui, tem um relojoeiro que fez, porque o relógio não surge assim do nada, né? Relógio não dá em árvore. Então, basicamente, o deísmo ele tem essa visão de que existe um relojoeiro. Quando a gente olha para o universo, isso é uma coisa que a Bíblia mesmo menciona, né, que a natureza, ela
proclama a existência de Deus. Então você olha para as estrelas, você olha, por exemplo, para a distância que a Terra está do Sol. Se nós estivéssemos um pouquinho mais distantes, ia ser muito frio, não teria como a gente sobreviver aqui. Se a gente estivesse um pouquinho mais próximo, ia ser muito quente, também não poderia haver vida. Então tudo isso são argumentos que até a gente chamaria do design inteligente, né? Há uma inteligência, há um criador por detrás que fez isso. O que o deísmo faz? Aonde que ele está negando a existência de Deus? Ele nega a interação desse Deus com as suas criaturas. Então, para os deístas, existe um Deus criador, mas esse Deus criador, ele criou e virou as costas. A postura deísta, a posição deísta é essa. Existe um criador, ele criou tudo, mas ele foi embora. Então não tem revelação, não tem Bíblia, não adianta você orar, você não se relaciona com esse Deus. Ele é um ser imanente, mas não transcendente, né? Ele não se comunica com as suas criaturas. Então este é o ponto aqui de negacionismo que o deísmo traz. Depois nós temos o panenteísmo. O panenteísmo, muito parecido com o próximo aqui da nossa escalada, que é o panteísmo. Mas o panenteísmo, eu menciono lá no material, que é a crença de que Deus está imanente em todas as coisas, ou seja, Deus está em tudo e tudo está em Deus. E há uma frase aqui de um filósofo chamado Friedrich Schelling: Deus é a manifestação máxima do absoluto, a fonte de toda a realidade, o princípio que permeia o universo. Quando a gente olha assim, até parece que é um pensamento bacana, né? Um pensamento bom. Olha, Deus está em tudo, né? Tudo está em Deus. O próprio apóstolo Paulo, ele fala, né, que é em Cristo que nós vivemos, nele existimos e tudo mais. E aí a gente pode dizer, não, então o panenteísmo está correto. O problema é que o panenteísmo, ele acaba escalando depois para o panteísmo. Então Deus está em tudo. E se Deus está em tudo, então de certa forma tudo é Deus. Então eu sou Deus, esse copo de água aqui também é Deus, os animais, a natureza, o universo, né? Tudo isso é Deus, porque Deus está nessas coisas todas, Deus é o conjunto, né, desse universo. E aí você acaba saindo daquilo que é o que a gente conhece como o monoteísmo. Então o panenteísmo, ele é aquilo que o Satanás gosta de fazer, né? É uma deturpação de algo que é verdade, é uma meia-verdade, que ele transforma ela depois em algo muito pior, que é então aquilo que a gente chama de panteísmo. O panteísmo, Deus é tudo. Então veja, no panenteísmo, Deus está em tudo. E o próximo passo, agora, Deus é tudo. Então você, dentro do panteísmo, você pode ter, por exemplo, aquelas crenças animistas dos índios aqui do Brasil, né? Que adoravam o sol, a lua, o vento, né? Porque isso ali também é Deus. Né? Para uma visão panteísta, então, Deus se revela e Deus é a natureza. Deus é todas as coisas. Então também é uma visão de que se Deus é todas as coisas, então meio que não é o Deus que a gente conhece, né? Não é esse Deus pessoal que a gente crê. O próximo degrauzinho aqui é o agnosticismo. Então a postura agnóstica é a postura da dúvida. O camarada que vai dizer para você, eu não sei. Não posso provar que Deus existe, não posso provar que ele não exista. Eu imagino que hoje boa parte das pessoas, então, que a gente conhece, que negam de fato a Deus, né, que poderiam talvez até a gente imaginar que sejam ateus, eles na verdade estão nesse ponto aí do agnosticismo. Lá no material eu coloco inclusive uma frase, né, uma postura agnóstica, diz o seguinte: não existem certezas, então temos a humildade de afirmar a nossa ignorância existencial. Então veja que o agnóstico, ele até usa isso como uma espécie de virtude, né? O agnosticismo é a postura da humildade. A gente não tem certeza, a gente não tem esse conhecimento, então a gente tem a humildade de reconhecer a nossa ignorância, né? Mas com isso eles deixam de acreditar em Deus, deixam de usufruir, né, as bênçãos espirituais, deixam de usufruir desse relacionamento. Então eu diria que para o inimigo das nossas almas, tá tudo certo, né? Porque o que ele quer? Ele quer que a gente não tenha esse relacionamento com Deus. Então você não precisa necessariamente ser um ateu, duvidar da existência de Deus. Pode até ser um cristão, desde que seja um cristão que não tem relacionamento com Deus, né? E a postura agnóstica, então, ela satisfaz esse requisito. E aí, por fim, chegamos ao último degrau, então, que é aquilo que a gente chama, então, de ateísmo. Essa palavra também vem do grego, né, como a maior parte dessas outras. O theo é Deus e o a significa não, é uma negação. Então, como que dissesse, não há Deus, né? Não existe Deus. Dentro do ateísmo, eu mencionei ali duas formas, embora existam outras, né? Mas as duas principais formas. Então, seria esse ateísmo teórico ou filosófico, que é uma falta de crença em qualquer divindade,
com raciocínios humanistas ou cientificistas, rejeitam a existência de tudo que não seja material ou concreto. Então, esse é o ateísmo teórico. Esse a gente vai observar, por exemplo, um político aí muito famoso, o Fernando Henrique Cardoso. Ele era um professor, era um sociólogo, né? Então, muito moldado por essas ideias lá do Marx, né? E aí ele era ateu. E aí, se eu não me engano, foi numa eleição para a prefeitura de São Paulo, e aí o repórter questionou ele, né, se era verdade que ele era ateu. E aí ele, ao ser confrontado, né, colocado contra a parede, ele acabou, então, tentando sair pela tangente, né, não disse que não, falou que respeitava, né, a religião do povo, da maioria, mas também não confirmou que ele acreditasse de fato em Deus. E aí, como resultado disso, acabou perdendo a eleição. Acho que isso foi lá em 89. Depois, posteriormente, se tornou presidente da República e tudo mais, né. Mas é um exemplo, né, de um sociólogo, né, alguém intelectual que adepto, né, do ateísmo. Nas redes sociais, talvez vocês conheçam aí no YouTube, um youtuber muito famoso chamado Pirula. O Pirula, ele é um biólogo, então ele vem muito com essas ideias do Darwin, né, muito influenciado por Darwin, e ele também é um ateu, como é que a gente pode dizer assim, um ateu confesso, né, um ateu bem reconhecido, né, que se entende como ateu e não tem vergonha de falar isso. Mas muitas outras pessoas, né, personalidades e até pessoas que a gente que escondem, né, o seu ateísmo, mas eles acabam vivendo as suas vidas de uma maneira como se Deus não existisse. Então é aquilo que eu coloco ali como ateísmo prático. São pessoas que são tão pecadores, né, a mente dele já está tão cauterizada que ele está indiferente, então, se Deus existe, não existe, e aí ele age como se, de fato, Deus não existisse. Basta a gente ver quantas pessoas, agora está saindo aí os dados do censo, do IBGE, né, e muitas pessoas, boa parte das pessoas, coloca que, eu tenho uma religião, mas eu sou não praticante, né, eu sou católico não praticante, daqui a pouco é capaz de ter também evangélico não praticante, né. Então, essas pessoas estão dentro dessa categoria de um ateísmo prático, né? Porque na vida real, na vida normal delas, elas vivem como se Deus não existisse. Então, esse, meus irmãos, de forma resumida, né, é a escadinha do negacionismo. Começou lá no começo da história com o politeísmo, teve essas evoluções, tu vê que vai tendo um refinamento teórico, né, um refinamento intelectual, até que chega, então, naquilo que a gente conhece como ateísmo atualmente.